Graça e paz, queridos irmãos, esse é o canal Discipulando pela Bíblia. Eu sou o pastor Bruno Pinho e estou aqui mais uma vez com muita honra, alegria, prazer, satisfação de poder compartilhar aquilo que temos de mais precioso nessa terra, que é a palavra de Deus. Meus irmãos, se você está chegando aqui pela primeira vez, sabe que isso aqui é feito com muito amor e simplicidade. Apenas um celular, uma mesa e um pão que a gente compartilha diariamente para gerar uma cultura de leitura bíblica no seu coração. Então, se você chegou até aqui, vamos lá. A gente traz aqui porções diárias da palavra de Deus. Nós estamos aqui meditando e refletindo sobre o segundo livro do profeta Samuel. Sim, e hoje nós vamos trazer uma porção de 4 capítulos. Muito conteúdo para você digerir, para você refletir e meditar, ok? Se você acredita que esse tipo de conteúdo é relevante, então, por favor, curte, comenta, compartilha, segue o canal. Estamos chegando a 100 inscritos. Olha que coisa incrível, né? O canal é recente, é novo, mas são aqueles que estão se sentindo desafiados a ler a palavra de Deus. Hoje nós teremos a leitura dos capítulos 8, 9, 10 e 11 de 2 Samuel. Vamos juntos? Vamos começar? Queridos, no capítulo 8, a porção de hoje se inicia com trechos que revelam o quanto Deus foi fiel em cumprir suas promessas a Davi, garantindo muitas vitórias e estabelecendo um reino de justiça e equidade. Vamos conferir juntos? Vamos lá. Nesse capítulo vemos um panorama das conquistas militares de Davi. Ele derrota os filisteus, moabitas, sírios, edomitas, entre outros povos ao redor de Israel. Cada vitória, queridos, representa o cumprimento das promessas que Deus havia feito, de que Davi chegaria o tempo que ele teria descanso dos seus inimigos e o seu reino seria estabelecido. Davi conquista territórios estratégicos, estabelecendo tributos e colocando guarnições, edificando cidades nas regiões dominadas. Mas o destaque aqui não é só o poder militar que Davi está conquistando, e sim o reconhecimento constante de que o Senhor concedia vitórias a Davi por onde quer que ele fosse. Davi, queridos, ele não age apenas por ambição pessoal. Ele consagra ao Senhor toda a prata, o ouro e todos os despojos de guerra conquistados. Isso mostra um coração rendido, um coração que reconhece que todas essas vitórias, de todo esse avanço, todas essas conquistas vêm de uma só fonte, vêm do Senhor, ok? E ele entende que todo avanço só é possível se Deus permanecer à frente de cada batalha. No fim desse capítulo 8, nós vemos que Davi administra o reino com justiça e com equidade. Ele organizou seu governo com oficiais bem definidos. Releia mais uma vez o capítulo 8 que você vai ver todo esse cenário. O que nos mostra que o sucesso não é apenas vencer batalhas, mas também liderar com sabedoria e com responsabilidade. Que a leitura dessa porção nos lembre que nossas conquistas não vêm da nossa própria força, mas da graça e da direção de Deus. Que possamos sempre consagrar a Ele cada vitória e liderar tudo aquilo que o Senhor colocar nas nossas mãos com justiça aonde estivermos inseridos. E já no próximo capítulo nós iremos meditar sobre uma das passagens mais tocantes sobre graça e fidelidade. Voltamos já com o capítulo 9. E após conquistar muitas vitórias e estabelecer o reino, Davi agora volta os seus olhos para um antigo amigo, Jonatas, exatamente isso. Ele pergunta, dentro dos seus oficiais, se ainda existia alguém da casa de Saul a quem ele poderia demonstrar sua bondade, não por mérito, mas por causa da aliança que ele tinha estabelecido com seu amigo Jonatas. É então que surge na história Mefibosete, filho de Jonatas, um homem deficiente dos 2 pés, acabou se tornando deficiente por causa de uma queda na sua infância. E ele vivia escondido em uma cidade, a cidade de Lodebar, um lugar de esquecimento. Davi manda chamá-lo, e ao invés de puni-lo ou ignorá-lo, ele o recebe com honra, restaura as terras do seu avô Saul para Mefibosete e o convida a comer continuamente em sua mesa. Olha que coisa incrível. Esse gesto de Davi nos aponta diretamente para o coração de Deus. Sim, pois ele nos chama, mesmo que sejamos indignos de sua presença. E nos oferece o quê? Um lugar à mesa do rei, à mesa do pai. Mefibosete não tinha nada a oferecer a Davi, nada. Mas foi
restaurado por causa de uma aliança feita antes mesmo do seu nascimento. E assim como Davi se lembrou da aliança estabelecida com seu amigo Jonatas, Deus nunca se esquece de suas promessas. E a maior delas é a nova aliança estabelecida em Cristo Jesus. E de forma espiritual, queridos, Deus ele está nos convidando a deixar Lodebar, assim como Mefibosete deixou, e que possamos viver à mesa do rei, diante da presença do Pai. E finalizando aqui o capítulo 9, eu gostaria de ler uma parte do versículo 7 desse capítulo, aonde Davi libera doces palavras para Mefibosete. Diz assim Davi para o filho de Saul: não temas, porque usarei de bondade para contigo, e comerás pão sempre à minha mesa. Queridos, que esse capítulo nos inspire a sermos instrumentos de graça e a lembrarmos sempre que por meio de Cristo nós fomos chamados a sentar à mesa do rei. E o capítulo 10 começa com Davi tentando agir com bondade. Por quê? Porque o rei dos Amonitas havia morrido, né? É um dos adversários de Israel. E Davi decide consolar Hanum, o filho, o príncipe, enviando o quê? Uma comitiva para prestar condolências pela morte do rei. Mas os príncipes dos Amonitas suspeitam das intenções de Davi e convencem a Hanum de que tudo aquilo ali não passava de uma encenação. Uma encenação para quê? Para que houvesse espionagem dentro das terras dos Amonitas. Resultado, os mensageiros de Davi acabam sendo humilhados publicamente pelos Amonitas, raspando metade da barba, rasgando as vestes deles, deixando eles praticamente nu e público, né? Uma vergonha absurda. Esse ato gera uma tensão diplomática enorme entre Israel e os Amonitas. Os Amonitas percebem que ofenderam Israel de tal forma que eles precisam contratar mercenários sírios para quê? Como se fosse um exército de mercenários, para quê? Para proteger os Amonitas. Davi então envia seu exército liderado pelo general Joabe. A batalha se forma em duas frentes, né? O exército sírio vindo de um lado e os Amonitas protegendo a sua cidade do outro. Então Joabe decide dividir suas tropas. A coragem e a estratégia de Israel são notáveis, né? Mas o reconhecimento de que a vitória só poderia vir para Israel se assim o Senhor o fizesse. A frase de Joabe é muito marcante, porque ele diz o seguinte, antes da batalha começar: que o Senhor faça o que for do seu agrado. Tipo, se for um momento de um revés para Israel, que assim seja feito a vontade do Senhor. Mas primeiro a confiança estava sobre o Senhor. A batalha acaba terminando com a vitória de Israel, os sírios e os mercenários acabam fugindo e os amonitas acabam enfraquecidos e acabam tendo que fazer uma aliança e se submetem ao reinado de Israel. Aqui, queridos, nós observamos que mesmo quando uma bondade feita é mal interpretada, Deus pode usar a situação para demonstrar a sua justiça e acabar fortalecendo ainda mais o seu povo. E aqui finalizamos mais um capítulo e na sequência estaremos refletindo sobre um dos capítulos mais importantes da Bíblia. Eu me refiro à entrada do pecado dentro da casa de Davi. E tudo isso e muito mais é relatado no próximo capítulo, capítulo 11. E esse capítulo começa relatando que enquanto os exércitos de Israel estavam em batalha, Davi permanece em Jerusalém. E é exatamente aí que tudo começa. Ao olhar do terraço, passeando pelo palácio, né, ele vê uma mulher muito bonita se banhando. O nome dela é Batseba. Ele a manda chamar, mesmo sabendo que aquela mulher era casada com um dos seus servos fiéis, chamado Urias. Eles acabam se deitando, tendo relações, e mais tarde ela envia a notícia para Davi de que ela estava grávida. E para tentar encobrir o seu erro, Davi, né, ele acaba mandando chamar Urias da guerra, esperando que assim que ele chegasse em Jerusalém, ele fosse direto para sua casa. Para quê? Para se deitar com a sua esposa. Para quê? Para que tivesse relações e pudesse entender que o filho que ela estava gerando pudesse ser de Urias. Olha que coisa horrível. Mas Urias, fiel a Davi e aos seus companheiros de batalha, recusa-se a desfrutar do conforto, do seu lar e da sua esposa, enquanto os outros estavam lutando. Então Davi
toma uma atitude ainda mais grave. Ele envia Urias de volta para a batalha com ordens dos generais de colocar Urias na linha de frente, aonde certamente Urias acabaria morrendo. E assim exatamente acontece. E após a morte de Urias, Davi toma Batseba como sua esposa. Mas o capítulo termina com uma frase que deve ecoar profundamente em nossos corações. Diz assim a palavra do Senhor: porém isto que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. É a primeira vez que nós vemos aqui o Senhor repreendendo de forma direta Davi com as suas ações, com as suas atitudes. Aqui Davi, ele foi inserindo um pecado de cada vez dentro da sua casa, e ali começou um início de sofrimento e de queda da casa de Davi. Este capítulo, queridos, nos sinaliza que mesmo os grandes homens de Deus são falhos e precisam de arrependimento. Que possamos vigiar, resistir às tentações e buscar sempre um coração puro diante do Senhor. Eu gostaria de encerrar a porção de hoje, o vídeo de hoje, citando um dos salmos escritos pelo rei Davi, que foi redigido exatamente após o profeta Natã ir diante da sua face e confrontar ele por causa do adultério com Batseba e também o envio do seu fiel servo Urias para a morte. Vemos aqui nesses salmos um clamor desesperado de Davi por uma renovação do coração. E assim vamos encerrar com Salmos 51, versículo 10, que diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Pensem muito nisso, reflitam muito nisso. Abandone hoje ainda esse seu pecado, porque um abismo vai chamando outro abismo, ok? E aí, gostaram do conteúdo de hoje? Tenho certeza que sim, vocês me acompanharam até esse final aqui, é porque vocês gostaram. Então, por favor, mais uma vez eu te peço, curte, comenta, compartilha e principalmente segue esse canal que está chegando a 100 inscritos. Exatamente, bem pouquinho, pastor. Então, vamos multiplicar para que mais pessoas possam se apaixonar pela porção diária da Palavra de Deus. Nesse momento, eu me despeço de todos vocês, deixando a graça e a paz do Senhor Jesus e dizendo que amanhã, se assim o Senhor permitir, teremos muito mais. Shalom!